Conhecer um conceito não é a mesma coisa que entender. Já aconteceu com você de você chegar na prova e ter aprendido algum conceito e quando te pediram para aplicar em alguma situação prática, deu aquele branco? Sinto muito te dizer, mas provavelmente você não tinha entendido direito. Pensando nisso, o Richard Feynman criou uma técnica de estudo chamada técnica de Feynman, que permite que você aprenda qualquer coisa, mas aprender mesmo, sem enrolação. Esse cara foi um cientista renomado, ganhador do Prêmio Nobel de Física e conhecido pelo jeito que ele lidava com o aprendizado. Ele tinha basicamente uma filosofia de vida que dizia que se você sabe alguma coisa, você consegue explicar. Portanto, se você não consegue explicar o que você aprendeu, é porque você realmente não aprendeu. Toda a vida que perguntavam a ele como ele conseguia aprender tão bem física e matemática, ele dizia que questionar as coisas como uma criança era a melhor forma de entender qualquer assunto. Isso porque as crianças estão sempre se perguntando por quê, e isso ajuda elas a entender o mundo de um jeito simples e desenrolado. Além disso, se você consegue explicar algum conceito para uma criança de uns 7, 5 anos, você atingiu o ápice do conhecimento, segundo Feynman. Você aprendeu alguma coisa e agora você consegue explicar. Mas não explicar como se estivesse conversando com um professor pós-graduado. É explicar alguma coisa sem utilizar jargões de um jeito fácil e simples de ser engolido. Beleza, então a grosso modo, a técnica de Feynman diz que se você consegue explicar alguma coisa para uma criança, significa que você aprendeu. Mas quais são as etapas para conseguir aplicar essa técnica? Então, primeiro, você precisa destrinchar tudo que você aprendeu. Você pega todos os pontos importantes do que você leu e resume a fim de tentar explicar para um amigo ou então para uma criança. Se você é um aluno da área da saúde, você provavelmente futuramente vai ter que lidar com um paciente e vai ter que explicar para ele questões sobre doença, tratamento. Então, quando eu estou estudando alguma coisa, eu tento meio que bolar na minha cabeça como eu explicaria aquilo ali para um paciente meu e tem ajudado muito a tentar descomplicar a minha linguagem e a entender os conceitos de um jeito mais fácil. Você pode fazer isso só repassando as informações na sua cabeça, como se fosse um monólogo, ou então pegar uma folha em papel em branco e repassar, resumir tudo que você aprendeu de um jeito simples. Esses dias eu estava estudando nefrologia e, como tudo em nefrologia, as síndromes glomerulares são um assunto um pouco complicado, mas que para esse vídeo vão servir como um bom exemplo para a técnica de Feynman. Então, basicamente, as síndromes glomerulares, que foi o assunto que eu estava estudando, são um conjunto de sinais e sintomas de acometimento renal que acontecem pela deposição de imunocomplexos nos rins. Então, uma pessoa com uma síndrome glomerular, como uma glomerulonefrite, vai apresentar edema, hematúria, hipertensão e oligúria. Mas aí, aplicando a técnica de Feynman e tirando todo esse jargão científico, eu posso explicar para uma criança ou então para um paciente mesmo que a síndrome nefrítica, que é uma síndrome glomerular, acontece quando alguns anticorpos do nosso sistema imune se depositam nos rins e essa deposição acaba atrapalhando a função de filtro dos rins. Como os rins deixam de filtrar as impurezas do sangue, a pessoa acaba fazendo pouco xixi. Se ela faz pouco xixi, o que explica a oligúria, ela acaba acumulando líquido no corpo, o que explica o edema, e esse acúmulo de líquido aumenta a pressão nos vasos sanguíneos, o que explica a hipertensão. Além disso, aquela obstrução causada pelos anticorpos também machuca os rins, o que vai explicar a saída de sangue no xixi, explicando então a hematúria. Se você prestou atenção na minha explicação, deve ter notado que alguns pontos ficaram um pouco obscuros, como a parte do sistema imune e a parte da função de filtro dos rins. Isso pode significar que eu não entendi direito esses conceitos e acabei me apegando a umas palavras mais complicadas para me dar a falsa sensação de que eu sei o que eu tô falando e tomando como base o que o próprio Feynman falou. O primeiro princípio é que você não pode se enganar e você é a pessoa mais fácil de ser enganada. Então, para a gente ter certeza que o conhecimento fique bem explicado e bem simples de entender, o próximo passo para aplicar a técnica de Feynman é revisar tudo e esclarecer os pontos que ficaram mal compreendidos. Então, nessa segunda etapa, a sua tarefa é simplificar todos os conceitos e partes que poderiam ser mal compreendidas ou então não entendidas tão bem assim. Então, pegando de volta a minha explicação, eu poderia ter dito que a síndrome nefrítica acontece quando os anticorpos do nosso sistema imune, que é o sistema responsável por nos defender de infecções e doenças, acabam grudando nos rins. E depois que essas células, os anticorpos, grudam nos rins, a função desses órgãos fica prejudicada. E a função desses órgãos é filtrar o sangue das impurezas. Depois que o sangue é filtrado, tudo que é ruim, tudo que é tóxico, tudo que é impuro, sai no xixi. Acho que dessa vez ficou um pouco mais fácil de entender porque os conceitos foram mais bem destrinchados. E aí depois que você faz o resumo sobre isso que você aprendeu, ou então faz aquele monólogo interno e tenta destrinchar tudo isso, você parte para a última fase, que seria explicar para alguém. E quem já não ouviu que você dá uma aula sobre alguma coisa
solidifica mais ainda aquele conhecimento que atire a primeira pedra. É nessa etapa que você pega tudo o que você aprendeu e que você resumiu e vai explicar para um amigo, para uma criança, para um paciente ou então até para as vozes da sua cabeça. Mas para simplificar, a ideia da técnica do Feynman é que você realmente aprenda aquilo que você está estudando e não meramente decore palavras complicadas e conceitos complicados sem entender o que está por trás. Se você realmente entendeu o que você estudou, você consegue dar exemplos, você consegue explicar para outra pessoa e essa é a ideia geral. É disso que o povo gosta e é isso que o povo quer. Se você gostou desse vídeo, provavelmente você também vai gostar do vídeo que eu fiz sobre Active Recall, que é esse aqui do card. Um método pouco falado, mas muito eficaz de estudos. É isso, gente, e eu vejo vocês na próxima semana.